Então a gente poderia começar falando de um acidente que chocou muito aqui no Brasil, que foi o acidente de 1996 em Congonhas, quando o Fokker 100 da TAM fez um voo de menos de 90 segundos. Putz, sei bem qual que é. Então, na decolagem aconteceu a abertura do reversor. E não... Esse cara, esse provavelmente é o vídeo, assim... Eu fiz 2 vezes esse vídeo. Eu fiz a primeira vez e tem um corte lá, porque quando eu tô contando a história, até dou uma parada assim porque eu fiquei emotivo. E eu regravei ele recentemente, quando eu fui in loco, na rua onde caiu o avião. Eu entrevistei o cara que ele tinha acabado de sair para trabalhar. Tem uma pracinha agora em um... Não, esse da pracinha é no outro. Esse é o do acidente que ocorreu em 2007. Qual que você tá falando? Então, eu tô falando do Fokker 100, aquele que decolou em direção ao Jabaquara e ele caiu logo após a decolagem. Pensei esse da pracinha é o do pouso. Foi num pouso que foi no pouso. Não consegue parar e cai do lado e tira... Isso. Então, esse daí, ele cai quanto tempo? Ele chega Esse durou, acho que... Depois que ele sai do chão é 36 segundos. Nossa. Então, e aí, nesse segundo vídeo que eu fiz, eu fui ver, é uma sensação estranha, assim, eu cheguei na rua e eu lembrava de todas as cenas que eu tinha visto na TV, que a gente nem pode mostrar aqui, porque naquela época o pessoal era mais roots e via umas imagens de corpos dentro... Mostravam isso na televisão? Não do corpo em si, mas sabe os sacos pretos? Assim, uma fileira. Isso é muito chocante, principalmente para quem tem medo de voar, entendeu? E aí eu conto essa história 2 vezes. Uma que era o aniversário do acidente, aí eu conto o que mudou, o que se aprendeu com esse acidente. Exato. E ele tem umas coincidências assim, cara, que você fala, poxa, se não tivesse acontecido isso, essa coincidência, o acidente... Isso com isso não rolaria. Porque, eu já falei das outras vezes que eu vim aqui com você que nenhum acidente acontece por uma causa única. Um erro só não derruba um avião. Não, nem mesmo uma falha em um sistema como um reversor abrir. Tipo, é você andar com o carro metade freando e metade acelerando. Isso vai fazer um carro rodar, mas um avião não. Porque o avião existem medidas e testes que são feitos para que uma falha desse tipo não faça o avião cair. Mas existe uma coincidência naquele voo. Aquele avião estava voando, na verdade, 2 coincidências. Uma, era opcional naquele avião uma indicação de que o reversor do motor estava aberto. Aberto não, destravado. Esse é o avião? Esse é o avião, é o number 1. Ele tinha uma pintura especial, porque a TAM ela tinha acabado de ganhar esse prêmio da Air Transport World como a melhor companhia aérea Que coincidência absurda. Das Américas aqui. Tá. E aí eles pintaram esse avião comemorativo, Mike Romeo Kilo, e aconteceu a tragédia justamente com ele. Então esse avião, quando ele chegou em Congonhas, a tripulação que deixou esse avião já tinha reportado um problema de auto-throttle. Vou explicar o que é auto-throttle. O avião, os motores, eles são comandados automaticamente por um computador. É como se você colocasse no seu carro assim, quero andar a 80 por hora, e aí o computador do carro fica calculando quanto de combustível precisa, e pisa no acelerador e tira. Então, no avião tem isso. Tem isso, os carros têm isso. Isso. E no avião tem as 2 manetes de potência, elas ficam mexendo assim, é o auto-throttle. Tá. No caso do Airbus, é o auto-thrust. A manete não se mexe, mas o avião controla todo o tempo quanto tem de potência. E esse avião tinha um problema de auto-throttle. Então o avião chega e os pilotos que vão assumir o voo, eles ficam sabendo disso. Pois esse avião tem um problema de auto-throttle. Quando eles estão fazendo o táxi aí dessa... Não sei se vocês estão vendo a imagem agora. Então, quando esse avião vai fazer o táxi, no táxi, ele dá um alerta para os pilotos de que tem alguma coisa que está fora de configuração. E no caso, já era o reversor, estava destravado. Mas, até aí, tudo bem. O avião não tinha indicação nenhuma disso. Ele só dava um alerta audível. Sim.
E aí eles vão para a cabeceira e aí começam a acelerar. Quando eles começam a acelerar, dá o alarme novamente. Porque com o motor acelerado, existe uma trava mecânica no avião, porque tudo é feito, a engenharia pensa em um monte de coisa. Assim, então, se o reversor abrir em voo, você não pode acelerar um motor desse, porque aí você coloca em risco o avião. Tipo, o negócio está aberto e você acelera, então significa que você está freando muito um lado, enquanto o outro lado está acelerando. Então, mecanicamente, os engenheiros colocaram um cabo de aço que, caso o reversor abra, a manete vem para marcha lenta. Ô, Lene, não tá pegando a mão dele, aí tem que abrir mais aqui. Tem. Eu subo a mão, eu subo a mão aqui. Ia falar para abrir mais a não câmera. Não dá trabalho, Lene. Então, ó, pessoal, vou fazer de novo aqui o... Então, ó, se o reversor abrir, um cabo de aço que é ligado na manete vai fazer a manete, vir para marcha lenta. Tá. Por que isso? Para você evitar de acelerar. E ele fica mecânico. Você não consegue botar aquilo para frente. Travado? Fica é mecanicamente linkado. Entendi. Aí quando os caras saem do chão, esse reversor abre. A manete vem para trás. O avião não tem nenhuma indicação de que o reversor abriu. O que os pilotos pensam? Estou com um problema no autothrottle. Por que era o problema que tinha dado? Então eles tentam acelerar aquele motor. E ele não vem porque ele está travado pelo cabo de aço. Mas tem uma hora que ele fecha. E aí quando ele fecha, a manete vai para frente de novo. Sim. E aí ele abre novamente, a manete vem para trás. E os pilotos... Cara, desliga o autothrottle, Eles estão falando isso. Mas não é o autothrottle, o reverso está aberto. E aí um dos pilotos faz tanta força assim para botar a manete para frente que esse cabo de aço quebra. Porra. E aí ele consegue acelerar esse motor. Eu estou resumindo bastante porque acontece outras coisas, né? E ele consegue acelerar esse motor que está com as conchas do reversor abertas assim. Então você está jogando o vento para frente. O avião ele ainda está em baixa velocidade, ele está no processo de decolagem, o trem de pouso nem foi recolhido. Essa freada no avião faz com que a velocidade caia e ele inclina a asa e cai em cima das casas. Né? Então é muito difícil, né? Eu sentia muita dificuldade de falar desse acidente, porque é um dos acidentes assim que os pilotos eles não têm a mínima chance. Não tinha como saber? Só se soubessem de um caso igual. Eles nunca... Primeiro, abrir o reversor em voo é um negócio muito raro de acontecer. E segundo, como eles tinham a pane do autothrottle, eles acharam que aquele era o problema e tentaram resolver. Se não tivessem tido a pane do autothrottle, eles poderiam pensar no real problema? Talvez não ainda. Mesmo assim, não. Mas existiam treinamentos em que o avião ele conseguiria voar com o reversor aberto. Ah, é? Um motor acelerando, só que você não pode acelerar aquele outro motor. Ou desliga ele e voa com um só, mesmo com ele aberto. E, inclusive, depois que aconteceu o acidente, isso virou treinamento obrigatório para fazer uma decolagem com o reversor aberto. É mesmo? E é possível, então? Era possível, se eles soubessem o que estava acontecendo. Mas o avião estava praticamente lotado, pesado, baixa velocidade, e essa incrível coincidência de, tem um problema, e vai mexer a manete, os caras acham que é aquilo. E o que foi feito depois para evitar que isso acontecesse? Aí é que tá. Esse é um dos acidentes em que a contribuição humana, ou seja, dos pilotos, foi menor do que a falha mecânica em si. Entendi. Que geralmente é o contrário. A contribuição humana, ela foi só... Inclusive isso virou muitas recomendações depois, assim, ó. Não se trata de problemas no avião antes dele atingir uma determinada altitude, tá? Porque se você não atingir essa altitude, fica meio difícil tentar controlar um problema, mesmo que o motor esteja pegando fogo. Sobe e acima de 400 pés, aí você vai tentar resolver o problema. Então tinha... E isso foi uma recomendação para o lado humano. Agora, o que aconteceu? Esse avião tinha um problema de que
a maneira que o reversor funcionava no sistema, se o cara perdesse geradores, a bateria seria consumida mais rapidamente, que é o último recurso de emergência que tem, a bateria do avião. Você perdeu os 2 geradores, a bateria ia ser consumida rapidamente por causa do sistema que mantinha os reversores trancados. Ele não abria de jeito nenhum em voo. Aí a engenharia da Fokker, que era a fabricante do avião, fez uma modificação instalando um relé no caminho. O que esse relé fazia? Caso houvesse uma perda de não sei o que, eu não lembro agora exatamente o esquema, mas ele atuaria de maneira que salvaria, ou melhor, se não houvesse a perda dos geradores, esse relé não atuaria, e aí o sistema nunca consumiria toda a energia da bateria o tempo todo, porque isso fica ligado na barra quente da bateria. E aí eles fizeram essa modificação. E qual foi o problema? Quando o avião foi certificado, e todo avião passa por isso, quando você certifica um avião, existem uns cálculos que fazem assim, ó, se esse sistema falhar... Esse avião pode voar. Pode voar, exatamente assim. Se houver uma falha nesse sistema, e ele é crítico para o voo, ele tem que passar em uma fórmula matemática assim, que é 1 vezes 10 elevado a menos 7. Isso é um número muito maior do que a chance de você ganhar na Mega Sena. Tá. Então, uma falha não pode acontecer abaixo desse número. E ele tinha sido certificado dessa maneira, do jeito que era. Sim. Quando a engenharia fez essa modificação e instalou esse relé, esse número caiu para 1 vezes 10 elevado a menos 3. Então, teoricamente, o avião não poderia voar desse jeito. Teria que passar por um novo processo de certificação e algumas travas teriam que ser colocadas para evitar que, se o reverso abrisse, acontecesse o que aconteceu. Ele falou que é o seguinte: saudações aeronáuticas, Lito. Você já teve a oportunidade de encontrar algum jornalista que tenha feito manchete sensacionalista de acidentes aéreos? A desinformação é um vírus. Abraços de Piracicaba. Opa, abraço aí. Eu já tive. Eu fui uma vez dar uma palestra no Google, convidado pelo Google. E a plateia era totalmente de jornalistas. Então, com certeza, algum deles ali já tinha falado. E eu já abri a palestra falando, ó, sinto muito, eu sempre critiquei vocês, mas eu também entendo que vocês não são especialistas. Vocês vão dar a notícia e muitas vezes o editor muda até a manchete para ela ficar mais sensacionalista, porque o cara, ele vive disso. Ele vive de ganhar em cima do sensacionalismo. Os jornais, em geral. Então, sim, eu já devo ter encontrado, mas nunca pessoalmente, assim, do cara vir falar... Mas que erros comuns os caras cometem na hora de dar essas notícias? Tá, vou dar um exemplo aqui, ó. Isso aconteceu tem uns 2, 3 anos. Avião em que estava o Eduardo Bolsonaro arremeteu em Florianópolis por causa do tempo ruim e foi para Curitiba. Isso não é notícia. Como assim? Qual é a notícia? Não tem nada. Não tem nada. O avião fez o que tinha que fazer. Foi pousar num lugar, tá ruim o tempo, foi para outro lugar. Ele vai achar o que? Deu um problema. Pô, Bolsonaro tá a bordo, e aí começa todo... Então tem muita informação assim que são coisas normais que acontecem na aviação, mas que é reportado como se fosse uma anormalidade. Entendi. Pânico a bordo na hora da turbulência. Não, na hora da arremetida. Pô, mas a arremetida é um procedimento normal. Quando não arremete é que tem problema. Se o cara... perseguir, não, como é que é? Prosseguir. O cara prossegue num pouso que é pra ele arremeter, aí você pode ter um problema. Mas se ele arremete, pô, isso aí é coisa normal. Então existe esse sensacionalismo e sempre que esse negócio de pânico a bordo, nenhum ferido. Sempre tem assim, pânico a bordo. Aí você começa a ler a notícia e lá embaixo aí tem. A empresa aérea disse que foi procedimento seguro, não tem nenhum ferido. É isso. Então, e é isso que dá medo, né? Sua esposa tem medo por quê? Porque ela tá... Viu muito, viu? Ela tá exposta a essas notícias o tempo todo. Tá. Vamos pro próximo, então. Vamos quebrar. A gente falou de 2 acidentes bem tristes aí. Então, vamos falar de um que é engraçado. Não é um acidente, mas é uma história engraçada. Tá. Uma vez, um cara roubou um avião monomotor, e ele pousou numa rua em Nova York, em frente a um bar. E ele saiu do avião e foi pro bar beber. E deixou o avião lá. E deixou o avião lá, e depois o dono que se virou pra tirar esse avião de lá e levar de volta pro aeroclube.
Passa-se uns 2, 3 anos. Aí esse cara tá no bar. Olha lá, foto. Olha lá, ó. De boa. Em frente ao bar. E todo mundo, pô, como é que esse avião veio parar aqui? De noite, hein? O quê? É, hein? Pousou de noite. É bom, hein? Aí passa uns 2, 3 anos. Aí esse cara tá num bar, numa roda lá, e ele conta essa história. Aí os caras, tá mentindo. Isso aí, de jeito nenhum, vou acreditar no negócio desse aí. Ele falou, uai, quer apostar? Eu vou lá, roubo um avião agora e eu volto e pouso aqui, já mamado, né? Os caras apostaram. Ah, os caras apostaram, ainda bem que não apostaram o redondo, né? O relógio, né, no caso. Que susto. Apostaram, aí o cara foi até não lembro que aeroclube que era, né? Foi, aí passou em vários aviões, aí encontrou um que tava com a chave lá, abriu a porta, deu partida, decolou e pousou de novo na rua em Nova York, em frente ao bar. E os caras e perderam dinheiro, né? Porque apostaram. Claro. Olha isso, que cara. Doideira. Então tem a foto aí pra provar, ó. Olha aí. Que ano que é isso? 56. 1956. 30 de setembro de 56. Olha lá, uma aposta. É. Fitzpatrick, o nome do cara. Cara, Thomas é fácil, né? Um monte de prédio alto aí e tal. Não, esse manjava, você vê, esse avião, 1956, a gente tá falando dessa época que a navegação era só por olho, assim. Então o cara conhecia muito bem a área de Nova York, sabia onde era o bar. Total. Pra achar, né? E isso é legal pros jovens verem, assim, tipo, né? Não tinha Waze aí pro cara se achar, não, E à noite o voo, cara. Que legal, cara. Isso porque o cara duvidou lá, que ele realmente tinha feito da primeira vez. Ele foi e fez a segunda. Foi preso, né? Foi claro. Preso, Ó, foi 2 anos depois. Eu falei 3, mas foi 2 anos. 2 anos depois. Sensacional, né? E o próximo? Tem um que é assim, você deve sempre tratar bem dos funcionários da empresa. Sim. Tipo, você trata bem o Lenny aqui. Quem serve seu café, quem faz sua comida. Trate bem, quem dá os seus remédios. Cara... Essa é do IATA, tá? Ah, olha que legal. Olha que imagem maravilhosa, cara. Cara, que legal. E é engraçado quando eu vejo essas imagens de porque esse avião não existe. Ah, não? Não. Ele faz uma mistura, ele faz, tipo, ele virou ali, a asa tá no meio, né, que é difícil você ver um avião com asa no meio, e com o tirante, que é o montante, que é aquele negócio que tá ligado no trem de pouso e na asa. Então você nunca vai ver isso num avião de asa média. E a ponta da asa tem um tanque de combustível que tá invertido, ali tá ao contrário, né, ele tá para baixo. E é um avião que ele tem uma forma que não é uma forma de avião conhecido. Né, o que ele usou para calcular isso, né? Mas é interessante ver uma inteligência artificial criando isso. E ele ainda criou a foto de uma maneira que parece que tá naquela época, cheio de... referências. Os carros e tal. Então, aí teve esse funcionário, ele era um piloto. Ele voava na Air Botswana. E aí ele foi falar com a chefia dele que ele estava descontente, não sei se era com o regime de trabalho, se era com salário. Eu sei que ele não foi muito bem atendido pela chefia, digamos assim. E aí ele desceu do prédio, que ficava no aeroporto, o prédio dessa Air Botswana. E essa empresa, ela tinha 4 aviões. Um era um BAe-146, que era o mesmo modelo daquele avião que se acidentou com a Chapecoense. Só que esse avião não tinha condições de voo. Ele estava no hangar já parado há muito tempo por falta de peça, então esse avião não voava. E a empresa tinha 3 ATRs. ATR é esse avião que a Azul usa, a Azul e a Voipaz, que eles fazem voos regionais, aquele avião que tem 2 hélices. Sei. Vai procurar aí, Lenny? Chama ATR-40. Ah, tem a foto já do... Tá. Não sei se ele botou aí. Tá pro pessoal vendo já? Não, põe a foto. Não põe essa do acidente, não. Põe no. Põe antes ela. Isso, esse avião aí, ó. Tá. Esse é o ATR. Esse é o ATR-42. Então a empresa tinha 3 aviões desse aí funcionando. Aí o cara ele desceu do prédio, ele entrou num avião desse, deu partida sozinho. Fechou a porta e foi para a pista de decolagem
e decolou com esse avião. E lá em cima, ele começou, aí foi falar com a torre, ó, eu tô muito insatisfeito e eu vou jogar o avião em cima do prédio da empresa ali. Mano. E aí, essa conversa durou ali 1 hora e o cara girando ali em cima do aeroporto. E a torre falando, não, e aí entrou, né, aí já entra esse pessoal que faz negociações e tudo mais. Não faz isso, que lá no prédio tem pessoas que não tem nada a ver, mas falaram que esse dono da empresa, o CEO, sei lá o que, o presidente estava lá. E aí ele falou, não, então eu demando que quando eu pousar, eu vou falar com o presidente, não sei o que lá. E aí os caras, não, você não vai poder, não sei o que lá, e, né, conversa. Pode, caramba. E aí o cara tá voando e o combustível foi acabando, e aí ele tomou a decisão de pousar. Aí ele pousou no aeroporto, e aí ele saiu na taxiway e os outros 2 aviões estavam parados lá no aeroporto, os outros 2 aviões da empresa. Aí quando ele tava chegando perto assim, ele acelerou o ATR e atingiu os 2 aviões no meio. Então o avião dele começou a pegar fogo, né? Ele morreu. Cara, ele não morreu. Saiu? Não, ele foi suicídio. Ah, né? tá. Ele não queria mesmo falar com o cara, nem nada. E só que né, ele morre e destrói os 2 outros aviões. Foi 3 aviões ao mesmo tempo, que era o que a empresa tinha. E a empresa ficou... Olha lá o resultado lá. Ah, tá. Então ele foi a única vítima desse acidente. Os outros 2 aviões vazios, né? Os outros estavam vazios. Só que a empresa aérea, o baque foi tão grande nessa Air Botswana, né? Que eles ficaram sem avião por 2 anos. Não deviam ter seguro, né? E aí, mesmo que tivesse, não tinha como conseguir arrumar avião em tempo tão rápido assim para operar. E a empresa só se recuperou depois de 2 anos e acho que com a ajuda governamental, porque ficou 2 anos sem voar por causa de salário. Que doideira. Conhecia essa história, não? Não, essa daí não. Essa eu também não conhecia, eu fiquei sabendo quando eu tava pesquisando outra história. Qual? Aí não posso falar, tá, vai sair um vídeo, Tá. Mas eu achei, não conhecia nada disso, cara. De roubo de avião, tem muita história de roubo de avião? Tem... Não sequestro terrorista, assim, pra jogar em algum lugar. De roubar. Tem aquele filme, né? Que, dos caras na Alemanha pra protestar contra Israel, não é? Ah, sim, de sequestro, né? Sequestro tem. O Brasil tem tem um aviãozinho que chamava Expresso Cubano. Porque ele foi sequestrado 3 vezes e levado pra Cuba. Sério? Na época da ditadura. Mas qual que era o lance? Levavam não, então, os sequestradores entravam... Porque naquela época o aeroporto não tinha tanta segurança como tem hoje. Aí os caras entravam armados e aí declarava sequestro. E aí, vamos pra Cuba. Né? Então tem esse Expresso Cubaninho. Cubaninho. Teve muitos sequestros. Eu contei 2 sequestros recentes. Um avião da Cruzeiro, que os caras nem... era tão frequente no Brasil, isso é pra dar risada, viu? Que começaram a botar mapas de rota para Cuba. Porque nem o avião do Brasil voava para Cuba. O governo, o regime militar naquela época não falava com Cuba. Claro. E aí nunca viajava para Cuba, mas tinha mapa para chegar em Cuba. Porque se for tanto sequestrado... que achar que tem um mapa. Loucura, Você né? Você não sabe chegar... Não, agora eu sei aqui o mapa. Vamos para lá. E tinha que ter combustível para chegar até lá também, né? E teve mais de roubo de avião assim. Em avião pequeno é comum isso por causa do tráfico, né? Eles roubam avião para traficar e aconteceu de um lugar para o outro. Em vários aeroportos, aí, principalmente os perto da fronteira, roubavam muito. Mas teve um caso específico, até aquele do DB Cooper, né? Que não foi o roubo do avião, mas que ele... Qual é essa história do DB Cooper, não? Qual? O cara, ele pediu, acho que $1 milhão. Não. Acho que tem até uma série na Netflix aí falando disso. Que ele sequestrou um avião, falou que tinha uma bomba a bordo. E aí ele pousou numa determinada cidade. E aí os caras deram essas notas marcadas. A FBI deu uma maleta pra ele com $1 milhão. E ele falou... E aí ele deu instruções específicas pro piloto pra voar numa proa tal, depois que decolou dessa cidade. Era à noite. E ele pediu pro piloto mantenha 10 mil pés
de altitude, que são 3.000 metros, que é quando você consegue respirar sem pressurização. Sim. E ele sabia, era um Boeing 727, e ele sabia abrir a porta traseira do 727 em voo. E durante lá a negociação ele pediu 3 ou 4 paraquedas, não lembro agora qual o número de paraquedas que ele pediu. Porque o cara é esperto, né? Ele falou, pô, se eu pedir um só, os caras vão me entregar o paraquedas com as cordas cortadas e já era, né? Claro. Então ele pediu 4 porque falou que tinha mais alguém que ele ia levar junto, alguma coisa assim. Aí os caras, pô, vão ter que dar 4 bom. Qual, E aí... Cara, deixa tudo cortado. Ele salta, vai o paraquedas pra cima. Ups. E aí ele, durante esse voozinho, ele pede pro cara virar pra uma proa XYZ, que eu não lembro agora. E ele abre a porta traseira, segurando essas notas, né? Sim. E essa maleta, e ele se joga com paraquedas. E nunca foi encontrado. Nunca? Acharam umas notas depois de um tempo aí, enterradas não sei aonde, mas... Esse é um dos maiores mistérios, assim, da aviação. Tanto é que virou uma série da Netflix pra contar as linhas de investigação e nunca encontraram nada. Então tem suspeita de quem era o cara depois de um tempo, mas afirmar assim... Que impressionante. Que maluquice. E qual o próximo que a gente vai falar? Deixa eu até anotei Você aqui. anotou? Deixa eu ver aqui. Air France, pode crer. O Air France, ele vai fazer dia 1º de junho agora, 10 anos, né? Foi em... Que ano foi? A Air France foi 2009? Quantos anos são? Ele tá em 24? 15 anos? 15 anos. Vai fazer 15 anos já o acidente da Air France. Esse foi outro que chocou também. Esse chocou o mundo. Do mesmo jeito que o Malaysia ela sumiu, esse também ficou um tempo desaparecido, porque o avião ele decola do Rio de Janeiro, ele segue pelo litoral fazendo tudo certo, aí ele passa por Fernando de Noronha, e aí ele precisa reportar uma posição XYZ mais para frente, e aí desaparece. Então o avião não chega na França, ninguém sabe onde que tá. Senegal não recebe nada do avião, Fernando de Noronha também não. Só que esse avião já é, né? A gente tá em geração 3 de avião aí. Ele mandou umas informações pro setor de manutenção da Air France de que algumas coisas estavam erradas no avião. Só que essas mensagens não faziam muito sentido pelo volume que elas tinham. E aí já se sabia que o avião não chegou. Nesse momento já não tem mais combustível. Então aconteceu um acidente. Caiu. E aí começa-se a busca. Né, foi uma busca gigantesca. O Brasil auxiliou bastante nessa busca, porque foram águas internacionais. Mas fizeram uma área... Fizeram uma área de busca baseado... Quando o avião manda a informação para manutenção, ele manda junto a localização dele, que é latitude e longitude. Então eles começaram a fazer naquela área, e aí, mas a maré vai levando destroços, né? Mas começaram a achar pedaços desse avião, e aí se constatou, putz, ele caiu aqui no Oceano Atlântico. A questão é, por quê? É isso que eu ia perguntar. Por que esse avião caiu? Então, a gente só consegue descobrir várias coisas quando a gente tem as caixas pretas. E as caixas pretas, esse ELT que eu te dei aí de presente, a caixa preta tem um mini LT, que ele fica durante 90 dias. Agora eu não lembro se na época era 90 já, ou se era só 30. Mas ele fica 30 dias mandando pings pro satélite, que é isso aqui. Aqui. E aí o satélite, teoricamente, pega essas informações. Acontece que esse avião ele bateu ali onde ele caiu, as águas são muito profundas. 3.500 metros. Ó a cauda dele aí. Um destroço. Agora fiquei... Qual que é o singular? Eu também fiquei na dúvida. Eu sempre ouvi destroços, nunca é um destroço. Um destroço, né? Vou colocar destroço porque tem outro por lá que vocês não estão vendo, são vários. Isso aí tá flutuando, porque essa peça específica... Ela é de material compósito, que é uma espécie de plástico. Então a densidade dela em relação à água fica boiando mesmo, não afunda. Só que
era necessário encontrar as caixas pretas. As mensagens que o avião disse que tinha de problemas, você conseguia tentar imaginar o que aconteceu, mas não o porquê que aconteceu. Então era muito importante achar as caixas pretas. Mas antes de encontrar, saiu um relatório falando assim, ó, o avião perdeu o controle e caiu no mar, mas a gente não sabe o que levou lá porque não achou caixa preta. Demorou 2 anos para se encontrar as caixas pretas desse avião. Caramba! No fundo do mar? No fundo do mar. Você é matemático, não é? Não sou. Sou longe disso, inclusive. Faz desenho, né? Imagina, cara, e achar caixa preta pra profundidade, como os caras fazem? Então, aí eles tinham a localização onde o avião bateu. Ela não emite nada, a caixa preta. Ela emite durante 90 dias, mas estava tão fundo que o sinal chegava tão fraco no satélite que não dava para identificar. Esse é um dos problemas que estão mudando. Eles querem mudar o sistema de caixa preta para que seja mais fácil localizar. Que aí não aconteceria o que aconteceu com o Malaysia também. Aí eles chamaram uns cientistas matemáticos que fizeram um tipo de análise estatística de ter uma ideia para onde que esse material foi. É uma, como é que chama? Bayesiana. Um negócio, é maluco, cara. Maluco que os matemáticos fizeram. E, pô, depois de 2 anos, sendo que a França mesmo gastou 60 milhões de dólares procurando essas caixas pretas com robô. E, pô, o avião caiu aqui, então tem que estar aqui. E não encontrava nenhum avião. Por isso que as pessoas falam assim, pô, vamos encontrar o Malaysia um dia? Pô, o Air France disse onde estava e demorou 2 anos para encontrar. Imagina um avião que não disse onde está. É bem mais difícil. E é Pacífico, né? Lá? Ou é o Índico? Lá é o Índico, né? O sul do Oceano Índico. Aí vieram os matemáticos e falaram, olha, pela disposição dos destroços... Bayesiana. Bayesiana, né? Sei lá, escreveram aqui. A galera tá... É isso aí. Aí, eles falaram, tá mais ou menos nessa área aqui. Aí mandaram os robôs lá, aí encontraram o avião, encontraram as caixas pretas. Aí agora já dava para reconstruir a história. O que aconteceu para um avião de última geração, que não tinha nenhum problema anterior, simplesmente mergulhar no oceano? Do nada. Porque avião perder controle em voo de cruzeiro já é difícil cair. Se for em voo de cruzeiro, então... E aí começa todo o processo de investigação. E aí se descobriram algumas coisas sobre esse voo específico, né? Que eu até tenho 2 vídeos no canal que contam assim, minuto a minuto, o que vai acontecendo. Mas, resumidamente, esses voos internacionais, eles levam 3 pilotos a bordo. Por quê? 2 pilotam e um é o rodízio, faz rodízio. Então eles decolam com 3, aí um vai dormir, logo que atingir a altitude de cruzeiro, um vai dormir. Aí ficam 2. Aí esses caras voam 3 horas e meia, dependendo da quantidade, né? Quanto tempo do voo. 3 horas e meia, 4 horas. E aí esse aqui que foi dormir acorda, vai para o lugar de um dos 2 que vai dormir em seguida. No caso, quem estava voando era o comandante e um júnior. Júnior entre aspas, porque quando eu falo júnior, dá a impressão que o cara não sabe fazer nada. E não é isso, cara de 17 anos. É o cara que, pô, sabe fazer tudo. Ei, Júnior, não mexe na nossa alavanca, eu já te falei. Tem que tomar cuidado. Não vai fazer corte depois, hein, Lenny? Que eu tô falando de júnior aí, ó. Mas é o quê? Um cara... É um cara extremamente treinado que ele pode voar o avião sozinho. Só que o Júnior ele é mais novo do que os outros em posição hierárquica. Então existia um comandante... Tava mais avançado que ele. Isso, era um comandante que tem um montão de hora de voo. Aí tinha o primeiro oficial com um montão de hora de voo. E tinha esse cara que era teoricamente segundo oficial, digamos assim. Aí o primeiro oficial levanta e vem para a cabine para fazer a troca de turno. E aí começam os problemas, assim, de não seguir procedimentos. Porque existe um procedimento muito bem detalhado, assim, como é que você passa serviço de um para o outro. E os caras meio que ignoraram algumas coisas lá. E o comandante em si, já quando eles estão aproximando da zona de convergência intertropical, que é onde tem tempestades ali perto do Equador...
onde as caravelas de Cabral passavam lá, já ou afundava ou ficava sem vento e os caras morriam de fome do mesmo jeito. Então era difícil cruzar o oceano naquela época de caravela. O copiloto, ele tá meio preocupado, que ele fica falando, nossa, a temperatura tá muito alta e a turbulência começa a aumentar. E ele gostaria de subir, só que o avião tá muito pesado ainda. Ele decolou do Rio, tem só 3 horas, então tem combustível pra cacete. O avião não pode subir com tanto peso assim, porque o centro de gravidade não tá no local ideal ainda. Então ele tá meio preocupado com isso. E o comandante tá lendo, nem se liga com a preocupação do cara lá, tá lendo uma revista. E aí quando chega o cara pra trocar, faltava menos de 15 minutos para eles entrarem no bojo mesmo de onde tava a tempestade. E aí ele vai despreocupado, vai dormir, e aí o outro primeiro oficial assume lá o do lado esquerdo, mas não tem assim, ó, a gente já fez isso, a gente já fez aquilo, não tem uma passagem de serviço. E o cara tá preocupado. E aí eles olham no radar, e o primeiro oficial muda alguma coisa no radar, da posição que tava para uma outra posição, para identificar por onde eles vão fazer o desvio dessa tempestade que tá muito forte. E naquela noite, aquela tempestade, ela estava atingindo 65 mil pés, a cabeça da nuvem. Sim. Pô, o avião voa 35. Tava o dobro de altura do que o avião consegue voar. Então nem adiantava tentar ir por cima. Então você tinha que fazer o desvio, ou pela direita ou pela esquerda, o que fosse o que o radar te mostrasse melhor. E eles optam por fazer o desvio por um lado específico, que não era o melhor lado. Parem aí. Tá. Paramos aqui, dá um freeze aqui. Tubo de pitot no avião é um negócio que mede a velocidade do avião em relação ao ar. Porque não adianta você saber qual é a tua velocidade em relação à terra. Porque o avião não voa na terra, ele voa no ar. Então você precisa saber a sua velocidade no ar. Por que isso é importante? Digamos que esse avião aqui, que é o meu celular, ele consegue voar... Tá aparecendo aí? Tipo... Não sei, o cara tá... Coloca aqui assim. Aqui, ó. Não, mas... pode pegar isso, aqui, pega assim, aberto. Isso. Pega aberto, sim. Digamos que esse avião aqui, que é o meu celular, ele voa a 100 km por hora. Sei. Beleza? Então, se tiver um vento de 100 km por hora no nariz dele, e ele voa a 100 km por hora, então ele tá 0 em relação ao chão. Concorda? Ele tá voando... Só que 100 de vento com 100 no nariz, 0. É 100 menos 100. Então ele está com 0 em relação ao chão. Então por isso é importante saber a velocidade no tubo de pitot. É pressão aerodinâmica. Porque em relação ao chão, você está voando seguro, mas você pode estar a 20. Se é um vento de 90, aí ele voa com 100. Então ele pode estar a 10 por hora em relação ao chão, mas ele está 100 por hora em relação ao vento. Sim. E isso é o que importa. Então, os tubos de pitot, neste avião específico, neste modelo de avião, naquela época, tinha sido descoberto um problema pela fábrica. O aquecimento dele não era suficiente em determinadas condições meteorológicas. Ele esquentava, funcionava, só que se uma determinada temperatura fosse atingida, ele não conseguia derreter o gelo. O gelo, na hora que batia nele, virava imediatamente cristal de gelo. Se atingissem determinadas temperaturas, que é chamado de supercooled water. É tipo, a água está em formato líquido ainda dentro da nuvem, mas ela está tão gelada que qualquer coisa que encoste nela, ela imediatamente vira gelo. Entendi. Já viu uns vídeos na internet assim que a garrafa... Ou quando você vai pegar aquela cerveja geladinha, ela tá líquida. Você põe a mão... Congela. Congela na hora. Então, essa temperatura, se fosse atingida... virava cristal de gelo na hora. E isso dava indicações erradas para o computador do avião da velocidade do avião. Então, vamos voltar para nossa cabine agora. Os caras desviam e eles entram numa zona daquela tempestade que estava com temperatura baixíssima. E dá para ouvir na caixa de gravação de vozes o gelo começando a se formar no para-brisa. O barulho e alta turbulência. O cristal de gelo se forma nos 3 tubos de pitot ao mesmo tempo. Ele tem 3, que é tripla redundância, e são totalmente independentes. Sim. Na hora que acontece isso, o computador, que é quem voa o avião,
ele perde a informação válida de qual a velocidade que eu tô voando. E aí o computador fala, ô ser humano, controla aí, porque agora eu não sei mais de nada. Vem um sinal então pros caras. Vem, acende um monte de alerta. O avião, esse avião tem determinadas leis de voo. Então tem a lei normal, a lei alternada e a lei direta. São ordens de, tipo, na lei normal, se o piloto quiser fazer coisa errada, o avião não deixa. Tá. Na lei alternada, se ele quiser fazer coisa errada, o avião não deixa, só umas coisinhas que ele deixa fazer. Na direta, o que ele comandar, o avião vai fazer. Entendi. Porque não tem mais a proteção. E não tem informações suficientes para ele tomar uma decisão. Isso. Então, a proteção que o computador faz deixa de existir. Entendi. Só que os pilotos nunca voam sem proteção. Tá sempre funcionando aquilo. Então, na hora que começou a... Não tem outra forma de saber a velocidade do vento também. Dá pra... Hoje em dia dá. Dá. O acidente em Gramado no Natal e o acidente em Ubatuba foi no dia 31. E aquele que foi atingido. Foi alvejado. Isso. E aí teve o Embraer lá que foi alvejado, que na hora que saiu, todo mundo ainda, foi um acidente, foi bird strike. Que é? Que é um impacto com pássaro, né? E aí o avião caiu. Vamos contar a história dele um pouquinho também. Mas aí ele caiu, né? Tentou pousar e destruiu metade do avião. 32 pessoas se salvaram naquele avião. E aí quando apareceram as imagens, que normalmente eu não falo sobre acidente, quando eles acontecem até tem um relatório. Claro. Eu posso falar fatos, mas eu não especulo sobre causas. Mas quando apareceu a imagem de vídeo, mostrando a cauda do avião, tem a cauda do avião aí do... Quando mostrou a cauda toda perfurada, eu falei, é isso. O pica-pau, né, que ficou bicando isso daí. Depois ele vai mostrar essa imagem. Pô, a gente teve bastante coisa. Então, o que caiu em Gramado, o Ubatuba, esse que foi alvejado e o que bateu no muro, né? O que bateu no muro. Isso tudo no mês de dezembro. Só Então, o Ubatuba que foi agora, né? Aconteceu muita coisa no mês de dezembro, aí as pessoas ficaram... E a gente teve também, olha lá. Olha. Isso aí é o estabilizador horizontal. E esses furos causam... Então, o que eu acho que aconteceu, esse não saiu ainda o relatório, né? O que eu acho, tá sendo falado. Porque o relatório, por exemplo, as caixas pretas desse avião vieram aqui pro Brasil. Foi o CENIPA quem decodificou elas e manda os áudios e os dados todos decodificados lá de volta pro Cazaquistão. Sim. Então eles que vão fazer o relatório. Mas eles já sabem, mas o avião não é do Cazaquistão. O avião é do Azerbaijão. Ele decolou de Azerbaijão e ia pousar na Chechênia. Tá. E aí, naquele dia na Chechênia, tava com muita interferência de GPS. Por causa da guerra, os caras embaralham os sinais de GPS. Lá de drone? Por causa de drone, por causa de míssil, que é guiado por GPS. Então eles embaralham o sinal. Porra. E esse avião, isso eu tô falando, são reportes não oficiais, mas de perfis oficiais no Twitter que conversam com o pessoal da Chechênia e conversam com o pessoal do Cazaquistão e tudo mais. E aí, esse avião entrou no espaço aéreo, né, da Chechênia, onde ele ia pousar, e parece que tinha uma ordem na Chechênia. Isso tem gravação, inclusive, de áudio, tá? Quando eles entram na Chechênia, que vão pousar, os caras identificam o alvo. Eles têm bateria antiaérea. Sim. E eles tinham informação de que eles seriam atacados por drones. Caramba. Da Ucrânia. Mas não apareceu nenhum drone, mas apareceu esse alvo. E o sistema deveria identificar que esse alvo é um avião civil e não um drone. Mas não identificou. E aí o cara, não sei se eles não viram velocidade, não sei se eles não viram tamanho, né? Não sei o que era, mas aí o cara viu aquele negócio e chamou a chefia dele, pedindo autorização pra, né, tem um alvo aqui, e os caras deram autorização e foi disparado. Cara. Aí dispararam dois, acho que esqueci o nome, Bansir, sei lá o nome dos mísseis russos lá, foram disparados. E aí, esse tipo de míssil é semelhante àqueles... Né? Não é o de Israel, é o que um avião da Malásia foi derrubado em 2014, na Ucrânia. Foi disparado de um míssil russo no território da Ucrânia e atingiu esse 777 da Malásia.
esse míssil ele não explode em contato. Ele, quando chega perto, ele explode, estilhaça e joga um monte de estilhaço em direção ao alvo. Né, de acertar. Para ter mais chance de derrubar. E é isso que a gente vê ali, esses furos, que são estilhaços desse tipo de bateria antiaérea. Me parece que é o mesmo que Israel usa lá também, quando tá vindo o antimíssil lá. O Iron Dome? É. Tem um outro que é mais avançado, mas o Iron Dome, se eu não me engano, era assim. Mas olha só, cara. E o Putin? O Putin assumiu a culpa? Então, o Putin veio pra televisão e pediu desculpas, mas não assumiu a culpa. Eu não sei como é que você pede desculpa sem assumir culpa. Desculpa pelo que alguém fez. Vamos investigar o que aconteceu. E aí... Mas, né, eu falei que a gente vai falar nesse programa muita coisa pra quem tem medo de voar. Você pega um avião que ele foi atingido... detalhe, né? Ele foi atingido... E aí o cara pediu emergência para pouso e foi negado. Ah, é? Na Chechênia. Aí ele tentou uma outra cidade, que estava a uns 50 quilômetros, também foi negado o pouso. Aí ele tinha duas opções. Ou ele voltava para o lugar de onde ele saiu. E foi negado, você sabe por quê? Eu não sei se foi meteorologia ou se foi por causa desses supostos ataques de drone. Entendi. Aí ele atravessa o Mar Cáspio, ele foi... mais de... Deu 1 hora de voo. Porra. Pra atravessar o Mar Cáspio pra chegar no Cazaquistão. E não caiu esse... Então, você viu o avião voando... todo alvejado. Abatido, todo alvejado. Só que quando ele chegou lá do outro lado, provavelmente linhas hidráulicas foram avariadas por causa desses estilhaços. E o fluido hidráulico foi vazando durante o voo. Então, quando ele chegou lá, provavelmente ele não tinha mais controle de voo. E aí a gente vê aquelas imagens em que o avião tá meio... Ele sobe, ele desce, e as curvas são estranhas. Aquilo é o cara tentando pilotar. Tentando pilotar usando motor, provavelmente. Sei. E não, a gente não tem ainda... Mas é o que aparenta ser. Você acha que se tivesse pousado em algum aeroporto mais próximo, tinha mais chance de... Sim, teria sobrevivido todo mundo. E aí não dá pra arriscar com tempo ruim? Pousar no mais próximo? Ou quando tá tempo ruim, aí ferrou? Depende. Se não tem limite pra pouso, o cara não vai, né? Limite que você fala é o quê? Cada avião tem um limite de condições meteorológicas pra pousar, de visibilidade e tudo mais. Quando a gente vê assim, tipo, não dá pra pousar em Congonhas, te jogam lá pra Guarulhos ou pra Campinas. Por quê? Porque tá muita chuva? Porque tá abaixo dos mínimos. Mas o quê? De visibilidade? Visibilidade. Só a chuva em si não é fator determinante para você não pousar, a menos que a lâmina d'água esteja acima do limite. Tá. Aí vai aquaplanar, então não é permitido. Mas a questão maior é a visibilidade. Ou vento, né? Tem um limite de vento também, que pode estar um vento de través para você pousar. Mas a visibilidade, tem aparelho que mede isso ou é visual do cara da torre? Não, tem aparelho que mede. Tem uns sensores nas pistas e tem um meteorologista na torre. Tá. E aí esse sensor ele consegue medir a visibilidade. Pô, que legal. O Runway Visual Range. E esse é um valor que é usado para... Esse acidente aí não dá nem pra gente contar pro pessoal ter medo, porque, pô, se você foi alvejado também, né, pô, aí não tem... Se você for alvejado no seu carro, não é um acidente de trânsito. Né? É uma outra coisa. É um assassinato, no caso. Outra coisa. Bala perdida. Então, aconteceu isso gerou, acho que 30 e poucas vítimas, né, no acidente. Mas isso é importante, as pessoas saberem. Assim, e é um avião brasileiro, né? É um avião brasileiro e as primeiras notícias que saíram foram vergonhosas. Por quê? Porque saiu assim, tipo... Avião da Embraer, o avião brasileiro caiu no Cazaquistão. Assim, como se o avião brasileiro fosse ruim, sabe? Dava uma conotação assim de... Porra, mas... É um dos melhores aviões do mundo, esses Embraers aí, esses E-Jets. Qual é o tamanho dele? Esse é o E190. Ele é um... Vê se acha, Além. Ele é um pouquinho menor que um 737. Tá. Mas é um avião excelente. Esse é o E1, cabe? 110, talvez? E não tava cheio, então? Não tava cheio. Porque também, né, os caras voar lá em zona de guerra é complicadíssimo, né? Complicadíssimo. Vai procurar, né, Lênin? Então, aí aconteceu, acho que esse foi o primeiro. Aí logo em seguida aconteceu o negócio de Gramado.
Aí eu costumo falar assim, né? As pessoas, a grande maioria das pessoas, elas não voam em aviões particulares. Elas voam em aviões de carreira. Gol, Azul, Latam, que chama de avião de carreira. Chamava no passado, a gente tá velho, né? Avião comercial, avião de carreira. Avião de carreira. Você acha que faz nos anos 60? Eu não era nascido nos anos 60. Nem eu. Olha lá. Um avião bonito, cara. Foi esse Azerbaijão. Tá. A Embraer é um avião excelente, cara. Esse aí ainda faz e faz o E2 agora. O E2 é motorização nova, asa nova, tecnologia nova, fly-by-wire. Então, é um avião muito bom. Então, a imprensa não tinha que denegrir esse avião, tá? Então, foi muito... Assim, eu não achei legal a reportagem inicial. Aí, você vê que o negócio mudou completamente. Na hora que descobriu, o avião ainda voou, variado por mais... Então, o avião é bom pra caramba. Aí mudou. Aí muda tudo, né? Embraer é foda, né, cara? Aí, aconteceu aquele acidente de Gramado, né? Que foi uma decolagem... E logo em seguida ele caiu lá sobre as casas, aí teve uma perda, né, horrível, a família inteira praticamente dentro do avião. Mas isso também é noticiado como acidente de avião, mas tanto a imprensa quanto as pessoas comuns não tem como saber. Avião é tudo igual na cabeça das pessoas. Mas existe uma diferença grande entre os tipos de regulamento e os equipamentos que um avião desse, como um Embraer 190 tem em relação a um avião particular. Então é muito diferente. Até o regulamento é diferente. Então, não poderia operar lá em Gramado nas condições que estava aquele dia, por exemplo. Um avião, sei lá, um ATR. Esse daí não sei. Na verdade, assim, vai sair o relatório ainda, tá? Então, mas as condições meteorológicas estavam muito degradadas lá em Gramado para decolar. Então, quem decide isso? É o piloto? É o piloto. Mesmo que o cara, o dono do avião e tal, vai decolar... Nesse caso, o piloto era o dono. Era o dono? Era o dono, tá. Aí aconteceu aí as pessoas ficam chocadas, né? A minha pergunta é se o cara pode falar não, e se o cara obrigar ele a decolar, ele pode falar não e... Não só pode, como deve. Né? Se o dono do avião quer te obrigar a fazer uma coisa que está fora dos procedimentos, é melhor você perder o emprego. Mas não vai. Isso eu falo para todo mundo, assim, não aceite, nunca aceite uma imposição de cumprir uma missão. A missão pode ser cumprida outro dia, não hoje. Claro. Se tiver ruim, entendeu? Então o cara o próprio dono era o piloto. O próprio dono era o piloto. E uma família excelente, tá? Realmente muito bom. Ele tinha bastante experiência. Mas a gente não sabe ainda o que aconteceu. A gente não sabe se houve um problema no avião, como é muito cedo, não dá pra falar assim, ele só arriscou e fala... Tem imagens fora do choque? Não, só tem aquela. Eu só vi aquela que é numa câmera de circuito fechado, né? Que aparece uma explosão lá no fundo. Só vi essa. E de cima, né? Com estrago, né? Isso, e aquele acho que é um drone ali que fez aquelas imagens. Aí as pessoas começam nossa, aviação, então não é... Aí então a gente teve um avião derrubado, teve esse. Aí depois... Mas esse, só explicar, é que você já explicou bastante aqui. Deixar claro para as pessoas que o cuidado com um avião de carreira, um avião comercial é absurdamente maior e os aparelhos são diferentes. Sim. E ele conseguiria, numa situação dessa, não teria problema no avião comercial, né? Então, é que assim... Deixa eu ver como é que eu posso falar isso. Enquanto isso, só coloca a imagem, deixa eu ver, Eulene, é essa daí? Não, essa daí é de Ubatuba. Não é essa. Existem decisões que são tomadas, assim, por exemplo, numa linha comercial, né? Como você falou, você está lá em Congonhas, você tem um compromisso muito importante no Rio de Janeiro, mas Congonhas condição tá ruim. E aí, o piloto ou
o despachante operacional de voo vai tomar a decisão de que... Quem que é o despachante é operacional? um cara... Não é só o piloto que toma as decisões na empresa aérea comercial. Existe todo um suporte para ele durante a operação. Um desses suportes é o despachante operacional de voo, que ele vai ter meteorologia, peso do avião, característica da pista. Ele tem todo um software que calcula um monte de coisa. E ele pode falar assim, não, vamos aguardar. Tá. E aí o piloto, vamos aguardar. Algum E aí o problema passageiro, técnico algum também? problema técnico. Aí aquele tem que- o pessoal da manutenção. É um centro de Que nem controle aquela vez que eu liguei operacional pra você que o voo da United. United atrasou pra caramba porque tinha um problema técnico e Isso. eles demoraram até resolver. Exatamente. E não vai sair. Não existe assim, vamos sair para... Né, não tem. Mas passageiro vai quebrar o balcão da empresa aérea. Que quebra, Que quebre. Depois a gente conserta o balcão, mas não vai sair. É muito rígido, assim, as regras são muito rígidas. E tem que ser assim, porque é isso que gerou a segurança que tem hoje, que eu vou mostrar daqui a pouco no Tá. gráfico. Tá? Eu Tá até bom. já passei pro Lene ali. Que é um negócio que você não imagina, cara. A quantidade Até eu me surpreendi na hora que eu fui analisar os dados. Caramba, eu achava que não era tanto. Mas a gente vai ver. Tá. Então, no avião particular, isso fica a cargo do piloto fazer todas essas coisas. Então, tomar decisões, ver a meteorologia, ver para onde vai, fazer o plano de voo. E, por exemplo, o Gramado, ele é uma pista para pousos visuais somente, pousos e decolagens visuais somente. Então, tem algumas restrições. Não tem torre, não tem Achou sistema foto de alguma coisa meteorologia. de Gramado, Leni? Eu achei uma foto aqui, na verdade, do estrago. Então, só colocar só para ilustrar. Uhum. Então, lá não tem torre, é tudo visual. Tudo visual, Aí as pessoas, mas como é que controla sem ter torre? É por comunicação em uma frequência específica que todo mundo... Como o aeroporto não tem torre, então todo mundo, quando vai chegar nesses aeroportos sem torre, coloca uma frequência no rádio, chama frequência de coordenação. Tá. E aí, o piloto, quando aproxima, ele vai falando onde ele está. Estou na perna contra o vento, estou na perna do vento, na perna de través, estou na perna do vento, estou girando base, estou na final. Então, essas informações, para quem está no chão, ele sabe mentalmente onde o avião está passando, naqueles pontos. Então, isso se chama coordenação. Mas e outras aeronaves para saber se não tá perto uma da outra? Não, isso fica a controle do... Por isso que é visual. Então o cara fica olhando assim o tempo todo. Não tem ninguém cara. aqui. E quando o cara fala, tô na perna contra o vento. Quem tá ouvindo isso sabe onde ele tá e sabe onde o outro tá. Entendi. Então isso já mantém uma separação. A regra da aviação, Código Brasileiro de Aviação, eles deixa isso muito claro, assim, a responsabilidade em manter o afastamento de obstáculos e de outras aeronaves é exclusiva do piloto em comando. Então é um negócio trabalhoso mesmo. Olha, esse é o de Gramado, né? Felizmente não morreu ninguém ali no... Ele deve ter caído assim, ele não cai que nem um helicóptero, assim, né? Ele vai indo... Ele foi um mergulho ali. Ele bateu num prédio anteriormente, de 2 andares... E aí foi o final dele. Mas no prédio não teve vítima aí na casa. Aqui teve algumas pessoas que se machucaram com queimaduras, mas eu não sei, mas parece que não teve nenhuma fatalidade. Aí esse eu não comentei nada, que eu tinha feito uma cirurgia e aí tava em casa sem poder fazer nada. Mas quando sai o relatório preliminar, que sai em 30 dias, deve sair no dia 24. Aliás, hoje é dia 13 de janeiro, aniversário do meu filho. Meu filho Malone, um beijão pra você, feliz aniversário pra você. E aí vai sair o relatório preliminar, eu vou fazer um vídeo desse acidente aí, com as informações que o CENIPA passar, né? E as pessoas também... eu ouço algumas críticas assim a mim, falam assim, pra esse cara tudo é normal na aviação. E eu nunca disse que é normal, cara. É engraçado, não sei de onde as pessoas tiram algumas informações. Eu explico de uma maneira prática. Primeiro, eu separo as categorias de avião. Então, a minha expertise é em aviação comercial, não é em aviação particular, em aviação executiva, em helicóptero, em caças... Não é nada disso. Mas quando você pega um apanhado de tudo que aconteceu no ano
e você coloca tudo misturado, isso dá uma impressão errada para uma pessoa que não voa particular, não voa táxi aéreo, não voa de helicóptero e só voa em Gol Azul e Latam. Aí é para essas pessoas que eu falo assim, ó, vamos prestar atenção nos números. Então vamos lá, ó, falamos desse, falamos desse daí, aí teve o da Jejuair. Esse é um acidente. Que bateu no muro. Que bateu no muro. Tá. Esse, hoje saiu uma informação, eu fiz até um vídeo hoje, eu fiz uma live hoje, saiu uma informação ontem do ministro de Transportes da Coreia, que ele fala o seguinte, você sabe a história desse acidente, né? Não, como que é? Esse avião estava vindo para o pouso na Coreia do Sul, lá em uma cidade, como é que chama a cidade? Vem ver pra gente. É um nome esquisito. Vinha pro pouso, tava aproximadamente 500 pés, que dá 150 metros, já avistando a pista. E antes, na descida, a própria torre já informa, ó, atenção, pássaros na região. Isso é comum. Quando tem pássaro, a torre informa e o piloto já fica ali meio mais esperto. Mais esperto, tipo, não, ele evita descer ou... Não, ele só fica esperto de se tocar, eu vou fazer alguma coisa. Tá. Se bater em mim, eu tenho que ver o que é e tomar uma decisão. Porque muitas vezes não dá para desviar. Quando você está estabilizado para pouso, você não pode fazer uma curva que aí você perde o eixo da pista e vai ter que arremeter e fazer alguma outra coisa. E aí quando ele está chegando, aparentemente ocorre um bird strike, ou seja, um pássaro é ingerido pelo motor. E aí, 1 minuto depois, o cara declara emergência e diz que está arremetendo. E 3 minutos depois, o cara toca na pista num outro sentido. Ó, ele está pousando no sentido norte. E aí, dá esse problema. 3 minutos depois, ele pousa no sentido sul. Ué? Porque, aparentemente, ele tinha começado a arremeter. Ele estava antes com o trem de pouso embaixo. Com os flaps selecionados para pouso, ele vinha para pouso. Quando ocorre o problema, ele começa a arremeter, ele recolhe trem de pouso e ele começa a recolher flap. E vai subir. Só que aí pode ter acontecido um outro bird strike, uma outra ingestão no outro motor, ou pode ter acontecido alguma outra coisa que eu não quero especular agora. Mas ele perde os 2 motores. Por que ele perde os 2 motores? Porque a informação de ADS-B, que é esse rastreio que a gente vê nesses aplicativos, aquilo some. Na hora que aquilo some também a gravação do Fly Recorder. A gravação de vozes e de dados do avião para de gravar. Ou seja, falhou toda a força elétrica do avião. E é um evento muito raro acontecer isso. Você tem que perder realmente os 2 geradores para perder aquilo. Onde ficam os geradores? No motor. Ah. Então os motores estão girando, o gerador está funcionando. O motor parou de funcionar, os geradores não geram mais energia. E aí existe o terceiro, né? Como sempre tem coisa redundante no avião, existe o APU. O gerador do APU é capaz de alimentar os 2 barramentos que os geradores do motor alimentam. Só que o APU demora aí uns 2 minutos e alguma coisa para dar partida. Os caras não tinham esse tempo. Então eles ficaram sem energia. E hoje eu mostrei num vídeo, na live, quem quiser assiste a live aí de hoje à tarde, que eu mostro um esquema elétrico de como isso pode ter acontecido. Mas ele vai, ele tenta fazer o pouso pelo outro lado e ele vem sem trem de pouso e sem flap. Então ele tá muito veloz. O 737, flap é para diminuir a velocidade. O flap é para diminuir a velocidade e aumentar a sustentação. E o trem de pouso também é para diminuir a velocidade. Também, né? Porque mais quando você abaixa aquele, dá aquele arrasto, o avião até dá uma desacelerada quando baixa o trem de pouso. Ele vinha sem isso. E a pergunta é por quê? O que mais diminui a velocidade? Tem umas coisas de redundância, alguma coisa para... Se essas coisas dão problema, tem outras coisas para reduzir a velocidade? Se existe spoiler... Mas você não usa ele na hora do pouso. Não sei se usaria numa condição dessa de estar totalmente sem recurso nenhum. Reverter motor, sei lá, umas coisas assim. O spoiler, ele... Aí, quando o cara perde os 2 geradores, ele está perdendo praticamente o sistema hidráulico. As bombas hidráulicas elétricas ele vai perder. Com o motor girando um pouquinho... Qualquer que seja, assim, só o vento batendo, o motor não precisa estar funcionando. Sei. Só o vento batendo ali na frente, ele sendo um catavento,
aquilo já gera aproximadamente 2.800 PSI, mesmo devagarzinho. Então ele tem pressão hidráulica. O que a gente vai esperar, o relatório, é entender por que não foi baixado o trem de pouso. E essa informação E também tem um baixar manual, né? Tem um baixar manual. Mesmo que não tenha hidráulica, tem como baixar ele em emergência. Eu já vi em filmes o cara que faz aquela... Tem uma que é uma alavanca. No caso do 737, é uma portinha que tem bem atrás assim do copiloto. Ele levanta e tem 3 alavancas. Ele puxa uma de cada vez, aí desce uma perna, desce a outra e desce o trem do nariz. Putz, e mesmo assim não desceu. Ou não foi tentado descer.